Bem-vindos ao Língua Forge. Meu nome é Edwin, e eu serei o apresentador de hoje. Hoje vamos falar sobre compreender uma discussão informal entre nativos. Vamos começar. Oi, Sarah. Você viu o jogo ontem? Foi incrível, né? Oi, Andrew. Vi sim, o time jogou muito bem. Aquele gol no final foi surpreendente. Eu também assisti. Não esperava que o time do casa conseguisse virar o placar. Pois é, eles estavam meio apagados no primeiro tempo, mas no segundo melhoraram muito. Lembrei até do que o técnico falou. Temos que acreditar até o fim. E parecia que eles ouviram. Exatamente. Esse tipo de conversa motiva muito o time. Falando nisso, você sabe onde vai ser a festa do fim de semana? Ouvi dizer que vai ser na casa do Carlos, aquele amigo do trabalho. Ah, legal. Ele sempre faz uma festa boa. Vai ter música e churrasco, né? Sim, e muita gente vai aparecer. Vai ser ótimo para descontrair. Então estamos combinados. Vou levar umas bebidas. Perfeito. Ah, vou confirmar com o Carlos e aviso vocês. Beleza, Daniel. Obrigada. Valeu, pessoal. Até mais. Até. Tchau. Agora, vamos falar sobre algumas expressões coloquiais que apareceram na conversa. Por exemplo, quando Andrew diz "foi incrível", né? Ele usa uma forma comum para expressar entusiasmo e confirmar a opinião com o outro. Outro exemplo é quando falam que o time estava meio apagado. Essa expressão quer dizer que eles estavam jogando mal, sem energia, sem destaque. Também ouvimos "vai ter música e churrasco". Essa é uma maneira simples de dizer que haverá diversão e comida na festa, muito comum em encontros brasileiros. E a palavra beleza, usada pela Sarah para confirmar, é como dizer tá bom ou combinado de forma descontraída. Vamos praticar juntos? Repita as expressões que vamos dizer e tente usar o ritmo natural da fala. Repita comigo, foi incrível, né? Agora, eles estavam meio apagados no primeiro tempo. Mais uma, vai ter música e churrasco na festa. E por último, beleza, Daniel. Até mais. Ótimo. Agora, vou fazer algumas perguntas rápidas. Responda com a primeira coisa que vier na cabeça. Onde vai ser a festa? Quem vai levar as bebidas? Qual foi o resultado do jogo? Por que o time melhorou no segundo tempo? Vamos revisar algumas palavras importantes que apareceram na conversa. A primeira é incrível. Significa algo muito bom, impressionante. Gol é o ponto marcado no futebol, que decide o resultado de um jogo. Placar significa o resultado do jogo, quantos pontos cada time marcou. Apagar no contexto futebolístico quer dizer perder força ou não jogar bem. Técnico é o treinador do time, quem dá as instruções para os jogadores. Festa é um evento social para comemorar, como um aniversário ou reunião entre amigos. Descontrair significa relaxar, ficar mais tranquilo e alegre. Combinar quer dizer concordar ou planejar algo com outra pessoa. Vamos falar um pouco mais sobre o verbo combinar. É muito útil para planejar encontros, eventos ou acordos.
Por exemplo, vamos combinar a festa significa que todos vão planejar juntos como será a festa. Um erro comum é usar combinar só em situações formais. No português falado, usamos muito em conversas informais também. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real.
Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história.
Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Hoje você ouviu uma conversa típica entre três amigos brasileiros, aprendeu expressões informais e vocabulário útil para entender discussões. Praticar com exemplos reais ajuda você a se sentir mais confiante para ouvir e participar de conversas no dia a dia. Obrigado por aprender com o Língua Forge. Continue praticando, e nos vemos na próxima lição.